O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com a hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gasto tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda se pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem o havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo disso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. A narrativa do Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, dá meio que um pequeno nó na nossa cabeça, pois mistura ali 2 momentos da história, da passagem de Jesus. Com certeza, muitos outros milagres Jesus realizou em meio àquela multidão, muitas outras pessoas receberam pela presença de Jesus os milagres necessários para si. Mas o que chama a atenção naquela mulher que interrompe, digamos assim, a trajetória de Jesus? Na verdade, o que nos quer mostrar é a dimensão da singularidade da revelação de Deus à humanidade. Primeiro, um homem, um chefe da sinagoga, vem até Jesus. E quando ele vem até Jesus, a sua postura diante dele é uma postura de confiança, pois ele vai até
o Senhor, né, fazer-lhe um pedido. Mas, ao mesmo tempo, a sua oração é uma oração impositiva. Vai lá, põe as mãos sobre ela para que ela seja curada, para que ela viva. E às vezes a nossa oração é assim também. A nossa oração é de pedidos para que Deus faça determinadas coisas que nós achamos ser o mais conveniente para nós, né? E talvez não seja exatamente o mais conveniente para o nosso irmão. Então nós precisamos ter essa confiança, essa certeza, né, de que nós devemos sempre confiar em Deus e permanecer junto dele. Mas a gente também tem que saber que a nossa oração deve ser uma oração de humildade. Então, este intervalo de tempo entre o momento em que Jairo, chefe da sinagoga, meio que quer usar o seu poder, né, para que algo aconteça junto da sua oração, e o momento em que acontece a cura, é uma catequese para ele, uma catequese para os discípulos, uma catequese para nós. Porque às vezes a gente também se sente um pouco privilegiado nessa dimensão da caminhada de fé. Fala assim, olha, eu servi a igreja tantos anos, eu servi a Deus durante a minha vida, eu preciso disso e daquilo, e Deus tem que me conceder, porque é uma retribuição por aquilo que eu faço, né? Então, é meio que Jairo, os discípulos, aquelas pessoas que estão ali, e talvez muitos de nós, em nossa caminhada, pensemos assim. Mas vem alguém com uma necessidade e alguém que aparentemente não tinha uma importância. Jairo tinha um nome, tinha uma profissão, tinha um status dentro da sociedade. A mulher que ali vai até Jesus não tem sequer o nome citado no Evangelho. Tem o nome, claro, mas o Evangelho não a cita, não cita o seu nome, porque ela representa aqueles que são chamados os pobres do reino de Deus. Aqueles pobres que nós meditamos no Evangelho de domingo, os bem-aventurados, que são aqueles que confiam em Deus. Aquela mulher não queria, né, que as coisas acontecessem do seu jeito, mas ela sabia qual era a fonte, sabia qual era o lugar onde ela deveria buscar. Então ela apenas tocou no manto de Jesus. E segundo as regras judaicas, uma mulher que tivesse um fluxo de sangue, né, até inclusive no seu período menstrual, não poderia tocar em um homem ou qualquer outra pessoa, porque, consequentemente, aquela pessoa se tornaria impura. A regra judaica era essa: a pessoa não poderia tocar no que é sagrado, porque o que é sagrado se tornaria profano. Mas em Jesus acontece a inversão. O que era profano se torna sagrado pela sua presença. Também um grande ensinamento para nós. Porque não é a nossa dignidade que nos aproxima de Deus, mas é Deus que, ao aproximar-se de nós, nos torna dignos daquilo que Ele mesmo nos revela, daquilo que Ele mesmo quer que nós o celebremos. Por isso, não adianta a gente dizer assim, eu estou nessa situação da minha vida, eu não posso me aproximar de Deus. Eu estou nessa situação da minha vida, eu não posso celebrar a fé, não posso rezar, não posso buscar a confissão e por aí vai. Então, Deus pede para nós para que a gente se afaste dos caminhos iníquos, dos caminhos dos pecados, mas não é para que a gente permaneça neles e se afaste de Deus, mas ao contrário, para que a gente busque a Deus e se purifique e se liberte dos vícios, dos pecados, das dificuldades que estão presentes em nossa vida. Como aquela mulher creu, nós também somos convidados a nos aproximar de Jesus e dizer para Ele com sinceridade. Às vezes nós não precisamos dizer para todas as pessoas, um amigo ou outro, um familiar ou outro, precisam saber das nossas dificuldades, nosso dia a dia, mas o principal, aquele que deve saber da nossa vida, aquele que quer nos conhecer verdadeiramente, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Ele nos conhece, na verdade, Ele sabe tudo que nós necessitamos, e basta apenas que a gente se aproxime, que a gente tenha esse gesto de confiança, de humildade, de ir até Ele. Então vem a segunda parte da história de Jairo. E ao chegar na casa, né, as pessoas começaram a duvidar do poder de Jesus. Também uma representação de muitas pessoas
A gente está falando aqui de Jairo, da sua dificuldade de entendimento, mas ele pelo menos foi até o local. Quantas pessoas, né, necessitam de realidades em sua vida, de curas, de milagres, né, dessa presença de Deus, mas ficam lamentando, né, a sua existência, lamentando as dificuldades que estão em si. E essas pessoas representam aqueles que até os nossos dias duvidam do poder e da graça de Deus. Por isso Jesus reúne os pais para demonstrar primeiro que a ação ela é divina, né? Tudo que age no coração do ser humano vem da parte de Deus, mas os pais, né, representam a família, representam a importância da oração dessa primeira comunidade. Então as nossas famílias, o que Jesus está ensinando ali, é que as nossas famílias nunca podem deixar de rezar uns pelos outros, pelas suas necessidades espirituais, físicas, né, temporais, como é a nossa responsabilidade, nossa obrigação. E chama os 3 discípulos, que representam a igreja. Nós, como igreja, precisamos também estar atentos. Quais as necessidades dos nossos irmãos? O que nós podemos fazer para que o outro tenha vida, para que o outro tenha ânimo? E também, nessa dimensão, perceber o que os discípulos ali entenderam, que na verdade não são eles que realizam milagres. Como Pedro, após a ressurreição de Jesus, vai dizer: eu não tenho nem ouro e nem prata, eu não tenho nada material para oferecer, mas o que eu tenho lhe trará aquilo que é o bem mais precioso para um ser humano, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja precisa oferecer aos nossos irmãos primeiramente. Não é que a gente deve deixar de assistir os nossos irmãos mais carentes, de ser mais justo e solidário, mas é para que a gente não se esqueça que ao fazer isso, a gente está fazendo em nome daquele que é a fonte de toda a caridade, de todo o amor, que é o nosso Deus. Então os discípulos entenderam essa dimensão. Quem curava era Jesus. Nós somos as suas testemunhas, somos comunicadores dessa graça e somos aqueles que expandem o reino de Deus a todos os corações. A liturgia, o evangelho de hoje é uma grande catequese para nós, pois demonstra esse passo a passo da confiança diante de Deus. E hoje nós não podemos esquecer também do exemplo de São João Bosco, ou Dom Bosco, como nós o conhecemos, como foi citado aqui no comentário inicial. Dom Bosco foi um grande evangelizador das pessoas, principalmente dos jovens. E uma das suas marcas é esta dimensão de ser um pregador exímio daquilo que é a verdade, né? Não maquiava, não ficava floreando as coisas. Ele falava: olha, eu quero que vocês se convertam, eu quero que vocês busquem o reino de Deus. Como a sua frase marcante, que muitos de nós conhecem, né? Dai-me almas e ficai com o resto, né? Então é essa a grande pregação de Dom Bosco para nós, para que a gente busque o que é essencial, para que a gente busque o que é o mais precioso que vem da parte de Deus, que é o caminho de salvação. É isso que a gente tem que anunciar à juventude, às crianças, aos adolescentes, a nós mesmos, né, aos adultos, idosos, enfim, né? Nós precisamos levar aquilo que é a verdade da palavra de Deus, né? E é ela que transforma, é ela que gera vida, é ela que restaura e nos dá a dignidade da vivência e da comunhão com Cristo. Que nós possamos estar sempre atentos àquilo que o Senhor nos revela, que a intercessão de São Dom Bosco, né, São João Bosco, possa favorecer para que a gente seja fiéis, nós sejamos fiéis evangelizadores e busquemos a palavra de Deus, acima de tudo, como uma vivência de coerência nos nossos corações. Assim o seja. Amém. São João Bosco,